Então, vamos à nossa aula de hoje. Hoje vamos trabalhar com os conceitos de memória e de história. Dois conceitos fundamentais para o início dos estudos sobre história. A gente pode pensar em dois teóricos e gostaria de deixá-los para que você aprofunde mais os conhecimentos em relação aos conceitos de história e memória. Que um é o Jacques Legoff e o outro é o Pierre Nora. Dois teóricos da escola francesa. Então vamos ao nosso conteúdo e tentar adentrar um pouquinho mais no tema. A memória é uma construção do passado feita sem um processo crítico pelo qual é feita a história. Então, enquanto a história ela é feita a partir de um crivo crítico, a partir de uma abordagem que será levada para a análise, que será submetida a avaliações criteriosas dentro da academia, porque o historiador ele vai buscar ali fontes bibliográficas, ele vai se debruçar em outras pesquisas sobre outras fontes de pesquisas sobre um determinado fato. A memória ela não necessariamente trabalha com essas categorias. Então, essa falta de embasamento crítico da memória faz com que ela possa ser instrumento para mitificar ou demonizar acontecimentos ou personalidades do passado. Dentro disso, algo comum realizado com a memória é o esquecimento de determinados acontecimentos históricos, uma vez que o que não for interessante na glorificação ou demonização desses é simplesmente esquecido. É interessante a gente pensar nessa característica dos dois conceitos. Enquanto a memória ela é utilizada enquanto fonte histórica, porque a história ela se utiliza da memória enquanto fonte para estabelecer ali as suas bases de pesquisa, a memória não necessariamente passando por esse crivo, ela pode ser utilizada ou para glorificar um determinado passado ou para demonizar este passado. Há um contraponto da memória na história. Levando em consideração o que comentamos até aqui sobre a memória, então o professor pode pontuar que a construção do conhecimento histórico segue um caminho inverso àquele que é tomado pela memória. Isso porque a história, aqui entendida como resultado do trabalho do historiador, passa por um processo de análise científica intenso e extenso. Ele é intenso porque mergulha nas fontes de uma forma bastante imersiva, mas ele também é extenso porque, por vezes, há que se consultar diversas fontes, tornando esse trabalho um trabalho bastante longo. E esse processo inclui a análise científica das fontes, o uso da metodologia na construção do saber e a apreciação pela qual o seu trabalho, o trabalho do historiador, passa nos meios científicos acadêmicos. Importante pontuar que a memória é objeto de pesquisa do historiador, como eu havia dito agora há pouco, uma vez que ela pode ser utilizada por este na análise do processo de construção de determinada memória e dos interesses que estão por trás dela. Então, a ideia é que a gente pense a memória e a história enquanto categorias, conceitos diferentes, mas que se interrelacionam, eles se cruzam. E a memória, aí, enquanto uma das fontes importantes para o trabalho do historiador, enquanto pesquisador. Bom, qual a importância, então, da memória na história? Uma vez que a memória é devidamente esclarecida em sala de aula, exemplos podem ser levantados para que o aluno perceba as diferenças existentes entre ela e a história, e para que ele possa identificar o seu uso tendo em vista o reforço de interesses políticos, ideológicos ou econômicos de determinados grupos. E aí a gente tem um primeiro exemplo, né, que é um exemplo bastante comum e talvez um dos primeiros exemplos que venha à nossa mente aqui no sentido, no que tange a história do Brasil. O primeiro exemplo, então, seria, que é um exemplo muito próximo da realidade do aluno e do professor, é a memória que remete à ditadura militar. No período da ditadura, o Brasil foi governado por militares, entre 1964 e 1985. A primeira construção de memória realizada nesse sentido procura exaltar o golpe militar de 64,
como uma revolução. Então, aqueles que defendem o golpe vai trazer essa memória na perspectiva de que o golpe foi uma revolução. Então, a ideia de golpe de 64 como revolução, ela não foi embasada pela historiografia. Isso porque estudos realizados pelos historiadores concluíram que os acontecimentos entre os dias 31 de março e 2 de abril de 1964 e toda a preparação que antecedeu esses dias foram um golpe, pois destituíram a ordem democrática que existia no país desde o estabelecimento da Quarta República e da Constituição de 1946. Então, a justificativa do golpe que ele foi realizado para evitar uma ditadura comunista também é frequentemente evocada pelos defensores e saudosistas da ditadura. Os historiadores, por sua vez, conseguiram mostrar que o golpe de 1964 foi uma articulação de interesses de diferentes grupos que defendiam a modernização do país dentro de um regime autoritário que enfraquecesse os movimentos sociais. Esses estavam em crescimento e defendiam a idealização de uma série de reformas no âmbito trabalhista. Outras memórias da ditadura podem ser analisadas em sala de aula com a ideia de que essa forma de governo foi benéfica para o Brasil economicamente. O contraponto aí são as análises consolidadas na historiografia acerca da gestão econômica ruim desse período que deixou como saldo o aumento da inflação e da desigualdade social e uma dívida externa muito ampla, por exemplo. Bom, aí a gente percebe que teremos sempre dentro da sociedade grupos que estarão apresentando uma determinada memória a partir da perspectiva ou da glorificação ou da demonização, a depender dos interesses. A história ela já trabalha com uma outra vertente, a história ela já trabalha dentro de uma outra percepção, que é uma percepção a partir de comprovações, a partir de pesquisa. A historiografia é exatamente o conjunto de escritos, é a escrita da história a partir de bases metodológicas, de uma fundamentação teórica que vai trazer aí a comprovação dessa memória ou não. Então, no exemplo dado aqui da ditadura militar, a gente vai perceber que por parte da historiografia, muito daquilo que é apresentado e que é trazido ali a partir de uma memória daqueles grupos que são mais saudosistas em relação à ditadura militar, ou porque se beneficiaram de uma forma dela, ou porque o seu espectro político ideológico, eles estão mais alinhados com os princípios que nortearam aquele regime naquele momento, então eles vão trazer uma memória positiva do regime militar. Essa percepção para nós aqui, que estamos estudando nesta aula História e Memória, ela é de fundamental importância. Então, para fechar aqui a nossa aula, a memória ela é importante a partir do momento em que ela reconecta o indivíduo com o seu passado, mas ela precisa passar por um crivo, e isso não ocorre. Isso ocorre quando esta memória ela é trazida para estudo e vai passar através de análise, de metodologias, pelo crivo da academia ou de uma banca, ou seja, como resultado do trabalho do historiador que vai analisar essas fontes de memória, inclusive trabalhando essas memórias numa perspectiva de entender, de fato, o que ocorreu a partir de outras premissas de análises críticas, para que essa memória ela seja realmente interpretada de uma maneira mais coerente. Se gostou, não deixe de curtir este vídeo, não deixe de compartilhar com um amigo, com um estudante. Isso é muito importante para que o nosso canal aqui continue trabalhando nessa perspectiva de trazer conteúdos relevantes. Então, um forte abraço e até a próxima.